Liga, Monteiro. Monteiro, liguem estas. Está bem, está bem. Já está, não vale dormir. Não vale dormir aqui. Está que faz uma cadeira para dias. Acho o número sobre aí. Estamos aqui a apresentar uma estratégia que tem a ver com o aquecimento global. Espero que gostem. Obrigado. Tenta não falar muito, faz a favor.
Mais uma vez, em meu nome e em nome de toda a turma de manutenção hoteleira, queria agradecer a vossa atenção. Este trabalho é dedicado a todo o corpo docente responsáveis por este curso. E o tema é o aquecimento global do nosso planeta. Espero que aprecie, pois estou feito com muita dedicação. Saberes que o único local onde existe a vida é o planeta Terra. O conjunto de seres vivos compostos pelos seres e pelo ambiente do planeta é por vezes chamado biosfera. O estudo da biosfera é fundamentalmente o estudo dos seres vivos e sua distribuição pela superfície terrestre. A biosfera contém inúmeros ecossistemas, conjuntos formados pelos animais e vegetais em harmonia com os outros elementos naturais. O meio ambiente é o conjunto de forças e condições que cercam e influenciam os seres vivos e as coisas que nos dão. Os constituintes do meio ambiente compreendem fatores abióticos como o clima, a iluminação, a pressão e o teor de oxigênio, e bióticos como as condições de alimentação, modo de vida em sociedade e para o homem, a educação, companhia e saúde de outros. São estes os aspectos ecológicos mais importantes do meio que nos rodeia. O aquecimento global, porque nos devemos preocupar, de estufa ou efeito de estufa é um processo que ocorre quando uma parte da radiação solar refletida pela superfície terrestre é absorvida por determinados gases presentes na atmosfera. Como consequência disso, o calor fica retido, não sendo libertado pelo espaço. O efeito de estufa dentro de uma determinada faixa é de vital importância, pois, sem ele, a vida, como a conhecemos, não poderia existir. O que se pode tornar catastrófico é a ocorrência de um agravamento do efeito de estufa que estabiliza o equilíbrio energético no planeta e origina um fenómeno conhecido como aquecimento global. O IPCC, painel intergovernamental para as mudanças climáticas, estabelecido pela Organização das Nações Unidas e pela Organização Meteorológica Mundial em 1988, no seu relatório mais recente diz que a maior parte deste aquecimento observado durante os últimos 50 anos se deve muito provavelmente a um aumento dos gases de efeito de estufa. Mudança do clima. O termo mudança do clima, alterações climáticas ou mudanças climáticas, refere-se à variação do clima, em escala global ou climas regionais da Terra ao longo do tempo. Estas variações dizem respeito à mudança de temperatura, precipitação, velocidade e outros fenómenos climáticos. Em relação às métricas históricas, tais variações podem alterar as características climáticas de uma maneira a alterar a sua classificação didática. Podem estar em causa mudanças no estudo médio da atmosfera em escalas de tempo que vão de décadas até milhões de anos. Estas alterações podem ser causadas por processos internos ao sistema Terra-atmosfera, por forças externas, como, por exemplo, variações na atividade solar ou, mais recentemente, pelo resultado da atividade humana. Está em causa mudanças no estado médio da atmosfera e em escalas de tempo que vão de décadas até milhões de anos. Estas alterações podem ser causadas por processos internos ao sistema Terra-atmosfera, por forças externas, como, por exemplo, variações na atividade solar, ou mais, recentemente pelo resultado da atividade humana. Impactos meteoritos são eventos raros, mas também podem modificar o clima da Terra. Impactos de grandes proporções podem modificar profundamente a biosfera. Aqui então temos um slide que pode ser testemunhar a grandiosidade do impacto na Terra feito por um meteorito. O último evento deste tipo foi denominado de expansão do KTP e ocorreu mais ou menos há 65 milhões de anos atrás.
Mortes estimadas ao aquecimento global em 2000. Aqui, nos gráficos, podemos ver assinalar vermelho e laranja as partes do planeta mais afetadas pelo aquecimento global. Temperaturas médias globais. De acordo com o painel intergovernamental sobre a mudança climática da ONU, as temperaturas médias globais lá subiram 0,74 milímetros para 0,18 negativos durante o século passado. Diversos cenários climáticos estão fora como as temperaturas podem aumentar durante o século XXI. Qual desses cenários se tornará realidade depende de quanto dióxido de carbono e outros gases de estufa serão emitidos. Aqui, então, temos um slide que pode explicar toda essa escalada dos gases de efeito de estufa. Foram da ordem das 220 partes de CO2 por milhão por volume de moléculas de ar seco. Desde então, elas sofreram um aumento para chegar ao nível da ordem dos 380. Se o aquecimento global tiver que ficar limitado a 2 graus Celsius, a concentração de dióxido de carbono terá de ser estabilizada em 400, 450 ou menos. Aqui então temos um slide que nos mostra como já está avançada o relato do jogo que aqui está inclusive. Diferenças locais no aquecimento global. Embora os cientistas discutam ao respeito do aquecimento global, os aumentos da temperatura não estão distribuídos de maneira uniforme geograficamente. A imagem mostra que partes do hemisfério sul até testemunharam algum redescobrimento. Ao passo que o Ártico e a Groenlândia e o Alasca passaram por um período de aquecimento expressivo. E enquanto a América do Sul observou somente tempo ou menos temperatura, o aquecimento foi mais acentuado na Ásia, na África do Norte e no Mediterrâneo. O aumento da temperatura global e continental. O aumento da temperatura global e continental. Os aumentos da temperatura variam de continente para continente, mas uma coisa é global: o aquecimento é produzido pelo homem. Os gráficos baseiam-se nos modelos climáticos que consideram somente fenómenos naturais, em azul, como, por exemplo, variações na atividade solar e modelos que também consideram as causas geradas pelo homem, em vermelho, como o consumo de combustíveis fósseis. Aqui temos então mais um slide com as diferentes temperaturas nas diferentes partes do nosso planeta. A linha preta é formada de registros de temperaturas reunidas por cientistas do mundo inteiro, sem exceção. Essas observações são paralelas às previsões pautadas em modelos que também consideram as causas geradas pelo homem. Esta é uma má notícia para céticos da mudança climática, que continuam a negar que os humanos são os principais responsáveis pelo aquecimento. Impactos do aquecimento global. Futuro aumento da temperatura global. Como seria o mundo em 2090? O IPCC oferece vários cenários que referem como as temperaturas podem mudar. O gráfico exibe 3 cenários, a coluna à esquerda ilustra temperaturas em cerca de 20 anos. A coluna à direita mostra o mundo no final do século XXI. O futuro aumento da temperatura global. Como seria o mundo em 2090? O IPCC oferece vários cenários que refletem como as temperaturas podem mudar. O gráfico exibe 3 cenários, a coluna da esquerda ilustra temperaturas em cerca de 20 anos. A coluna da direita mostra o mundo no final do século XXI, como estamos aqui a ver nestas duas colunas.
foi o que eu, ao fim e ao cabo, acabei de dizer. Os aumentos da temperatura no Ártico e no hemisfério norte serão excessivos. Não importa a velocidade com que o aquecimento global progrida. As temperaturas aumentarão principalmente na África do Norte, o que poderia gerar secas e fomes no Himalaia, onde as geleiras que alimentam alguns dos mamíferos do mundo podem desaparecer. Na Sibéria, permafrost em derretimento pode liberar milhões de toneladas de gases de estufa. Portanto, o aumento dos gases de estufa, o gráfico, mostra o aumento dos gases de efeito de estufa. O aumento de gases de estufa. O gráfico mostra o aumento dos gases de efeito de estufa na atmosfera terrestre desde 1970. O dióxido de carbono, o gás de estufa mais importante ao lado do vapor de água, está marcado em vermelho. As emissões de CO2 quase dobraram de 15 gigatoneladas por ano em 1970 para cerca de 30 gigatoneladas por ano em 2004. A maior parcela das emissões de CO2 é proveniente do uso disseminado de combustíveis fósseis. As emissões provenientes do desmantelamento permaneceram mais ou menos estáveis. As fontes mais importantes destes gases são a agricultura e principalmente a pecuária. As razões do aquecimento global, uma comparação entre o desenvolvimento económico e o crescimento populacional e o uso de energia ajuda a entender as razões do aquecimento global. O recente aumento das emissões de CO2 foi ocasionado mais pelo crescimento económico do que pelo aumento populacional. Não são as massas pobres, nem os novos e velhos ricos que provocam o aquecimento global. E enquanto a intensidade da energia e emissões de climatofórmio uniforme desde a crise do petróleo na década de 60, não houve declínio na intensidade do carbono. Uma conclusão seria de que fixar os preços para emissões de gases de estufa poderia ajudar a alcançar a redução de emissões da mesma forma como o aumento dos preços de petróleo ajudou a reduzir a intensidade da energia e emissões nas últimas décadas. Potencial redução do setor de negócios. Ao discutir os custos do combate ao aquecimento global, cientistas e economistas frequentemente ressaltam a importância de se encontrar as formas mais eficientes e económicas de reduzir os gases de estufa. O painel da ONU oferece uma espécie de roteiro mostrando quantas emissões de gases de estufa eles usam o termo CO2 equivalente poderiam ser poupadas a um determinado preço para uma tonelada de emissões de gases de estufa em um determinado sector dos negócios. As emissões de gases de estufa poderiam ser reduzidas em construções, ainda que ao custo relativamente baixo de $20 norte-americanos por tonelada. A agricultura também exibe enorme potencial para a redução de GHG, mas somente se os preços das emissões subirem ao patamar inacreditável de $100 por tonelada. Emissões de dióxido de carbono por per capita e por país. O anexo do primeiro protocolo de Kyoto obriga os países industrializados a reduzir as suas emissões de gases de estufa. Os países do anexo 1 representam somente um quinto da humanidade, mas são responsáveis por cerca de 44% das emissões de gases de estufa. Observando, a partir de uma perspectiva individual, os cidadãos norte-americanos e canadenses membros indicam a maior quantidade de dióxido de carbono. Os habitantes do Japão, Nova Zelândia e Europa ainda respondem por enormes quantidades de CO2, mas de forma geral mantém-se abaixo dos tetos estipulados pelo anexo 1. Os habitantes da África e do sul da Ásia são os menos responsáveis pelo aquecimento global.
eles fazem cerca de metade da população mundial, mas respondem por somente um quinto total das emissões de gases de estufa. A temperatura média nível do mar e cobertura de neve. As temperaturas influenciam os níveis do mar e a cobertura de neve. Desde o pico da última era glacial, os níveis do mar subiram mais de 100 metros. Os números do IPCC indicam que, no final do século XIX, o aumento anual foi reduzido de 0,1 para 0,2 milímetros por ano. Este grande gráfico que nos mostra as diferentes temperaturas entre 1995 e 2004. Aqui estes gráficos mostram a temperatura média do nível do mar e cobertura da neve, os respectivos gráficos que vão nos mostrando a evolução de todos esses níveis e valores. Aqui temos referências a óbitos polares, portanto é um assunto que tem muito afetado determinados cientistas e pessoas preocupadas com o meio, e aqui então pode-se ver como se vai progredindo portanto, os gelos e vai devolvendo. À esquerda tenho um slide que nos mostra, portanto, algumas das energias renováveis, que são as chamadas energias solares. Portanto, aqui tenho um quadro com certas curiosidades que para as pessoas, o comum do cidadão, às vezes não sabe. Por exemplo, uma piada demora cerca de 5 anos a ser deteriorada no meio ambiente. O mesmo, um bocadinho mais, uma lata de cerveja que, por exemplo, nós temos a mania de deixar no campo. Portanto, e temos umas dicas como pode ajudar o meio ambiente a que tudo seja mais harmonioso e mais saudável para nós e para os nossos filhos. Percorro a paz
estivar um princípio possível, ser deputado e todas as outras pessoas empregadas aqui dos clubes. Como organização, temos toda a programação. Como a parte de produção, temos o Fernando Ferreira. Como técnicos de imagens, temos o Sr. Conveira. A cara dos textos, temos o Sr. Maria, São Paulo, Sr. Teixeira, Sr. Janeiro. Ficamos no nosso trabalho inicial, no nosso trabalho de projeto, com as discussões. Adorei a música. Adorei os casos, a música.